Voltamos para fazer o fechamento dessa live. Que bom, todos estão voltando. Tô colocando a Carla aqui com a gente. Oi, Aline. Oi, você tá vendo? Tanto que a gente fica vulnerável até o Instagram, ele não É, deixa a gente seguir o nosso ritmo. ontem aconteceu a mesma coisa comigo e com a Marina na nossa live, né? Mas ok, faz parte, né? Faz. Não, o importante é a gente, né, poder compartilhar desses conteúdos tão importantes, tão ricos. Muito feliz mesmo, né, com todos que estão aqui, com as perguntas, as participações, né? Vejo que algumas pessoas foram chegando mais para o final, então eu quero avisar que eu deixo a live salva, ela fica aqui no IGTV, eu coloco no meu canal do YouTube. O link do canal do YouTube está lá na bio do Instagram, então é só acessar lá, que eu sempre deixo lá para as pessoas poderem assistir depois também. Isso. E você foi fazendo o agradecimento, a confiança, né, de eu estar aqui. E, e na verdade, eu é que agradeço, né? Porque eu conheço o seu trabalho dos workshops presenciais, assistindo às suas lives sobre. Acho que foi uma live com o Paulo, aquele trabalho, né? Aquela forma dele fazer a narrativa me chamou tanta atenção. Eu falei assim: bom, já conheço o trabalho dela presencial, mas eu quero experimentar nesse momento esse trabalho da mentoria, porque eu já tinha feito as minhas 2 sessões de socorro, né? Eu chamo sessões de socorro, né? E aí o quanto foi importante para mim, o quanto tem sido importante para mim estar trabalhando dentro desse processo da mentoria com você. Então, assim, muita gratidão, porque para mim é muito importante esse processo de confiança, né? De confiar no trabalho da pessoa. Então, eu te agradeço muito esse processo de estar, da gente estar concluindo e já termos aí um alinhamento para trabalharmos outras questões. Então, eu te agradeço. E agradeço a confiança de me convidar para a live, tá? Eu brinco, né, com os meus clientes assim, que vocês todos são meus casos de sucesso, né? Porque o programa de mentoria, agora que ele está fazendo aniversário, ele tem um ano que eu lancei ele. Então foi um campo também de experimentação, passei por muitas vulnerabilidades assim durante esse processo todo, para eu chegar num caminho de liberdade, que é o que eu sinto hoje, né? De poder criar o próprio jeito de trabalhar, de fazer as coisas conforme eu fui aprendendo, sentindo, né? Cada um de nós passa por um caminho. E isso é uma coisa que eu gosto de deixar para todos, né? Assim, façam o seu caminho, né? Não tem caminho melhor ou pior, tem o seu, né? Então, a Carla tem o dela, né? E eu fiquei muito feliz quando ela chegou para mim. Eu falei assim: quantos anos você tem de experiência, né? Falou 30. Eu falei: nós temos que fazer uma festa, né? Para celebrar esses 30 anos de experiência, assim, porque isso tudo é história, bagagem, né? E a gente sente, né? São forças que a gente adquire fazendo, né, gente? Então, não é assim só imaginando, né? Então, É, eu vejo que uma forma da gente equilibrar a nossa vulnerabilidade também é a gente equilibrar aqui, ó, as coisas que a gente pensa, que a gente imagina, né? E trazer isso para o sentir, porque daqui do sentir a gente consegue fazer, né? E isso é muito bonito. é. Isso tem força. E quando você fala, né, essa questão dos 30 anos, eu acho que quando a gente trabalhou isso foi uma questão de apropriar mesmo, né? É preciso que a gente se aproprie da nossa história, né? E a nossa história é a nossa história, fomos nós quem construímos. Óbvio que tem que pessoas ao nosso redor que participam, que trabalham conosco, mas a nossa história é muito peculiar e a gente precisa se apropriar dela. Então, assim, muita gratidão por esse processo.
Grata também. Agradeço a todos que estiveram na live durante todo esse tempo. Essa semana eu ainda tenho mais algumas lives aí, né? E desejo que a Carla faça muitas lives também para a gente acompanhar. Então, quem não segue ainda o perfil dela, recomendo. Sempre tem algum texto lá, algum conteúdo que mexe com a gente, que nos traz muito aprendizado, né? Então, aguardando aí seus trabalhos, aguardando aí tudo que tem de bom para vir nesse caminho. E a gente se vê, né? Todos vocês aqui nas próximas lives. Muitas coisas boas por aí estão vindo desse momento também, né? Porque esses momentos onde a gente tem que ficar em casa nos coloca a olhar para dentro da gente mesmo e a gente consegue achar algumas coisas boas também, né? E muitas coisas boas surgem desses momentos é quando a gente para, né? Eu falo assim, quando você quer tomar uma grande decisão, você quer dar um grande passo, para, respira, vê o que tem dentro de você e vai, né? Então é isso Isso. que nós estamos sendo convidados a fazer também. E essa questão da vulnerabilidade é o quanto a gente se coloca também aberto a esse processo de transformação, que é o que esse momento presente está exigindo de nós. O quanto nós Sim, podemos nos transformar. Porque aquilo que acontecia antes não era normal. Mas o que pode acontecer a partir de agora pode ser algo novo, algo diferente. E isso só acontece a partir do momento de introspecção, de olhar para dentro e perceber o que é então que eu preciso colocar em movimento e fazer diferente. Obrigada, isso. Aline. Obrigada. Obrigada, Carla. Obrigada a todos. Boa noite, bom descanso. E amanhã eu tô aqui de novo, às 21 horas. Beijos. Beijos. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Oiê. Eu vou te colocar aqui, Carlinha. Boa noite a todos que estão chegando. Estou aguardando a Carla. Oiê. Oi, Aline. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem, tô bem. Acabei de sair de um curso online. Tô bem. A- Legal. Até, Sempre materi... aprendendo, né? até material que inspira a nossa live de hoje também, tá? Ah, que ótimo. Eu não espero nada diferente de você, Carla. Ai, que Muito delícia. bom, as pessoas estão chegando, então se alguém não estiver nos ouvindo ou vendo bem, me fala para a gente organizar aqui. Mas é uma oportunidade da gente conversar sobre um tema importante dentro dessa semana de mentoria, de carreira. Um momento bem especial. Então sejam bem-vindos todos que estão chegando. Tem algumas pessoas entrando, É, acenando. tô vendo aqui. Uma das minhas irmãs já está aqui, né? A Ah, é legal. Kellen. Ah, Kellen é sua irmã? É A Kellen é legal. minha irmã. Sempre bom, né? Esse prestígio da família é muito gostoso. É verdade. Eu também, a minha mãe gosta muito de participar das lives, então ela sempre participa também aí, como espectadora. E toda live, né, a gente nunca sabe o que vai acontecer, então eu vejo que são formas também de atender vários assuntos, várias temáticas também a partir dessa oportunidade. Isso. Muito bom estarmos juntas. Eu vou pedir para você, vou contar um pouquinho do que é esse programa de mentoria, que
É uma semana que eu faço uma vez por mês, onde eu trago alguns convidados que a gente já tem alguma caminhada juntos, com algum tema que está sendo marcante aí no seu processo, no seu desenvolvimento. Então, é uma forma da gente compartilhar, né, dessa história, compartilhar dessas vivências, uma oportunidade também da gente estudar juntos. Então, toda live é uma oportunidade também de quem quiser trazer suas perguntas, fazer seus comentários a respeito do que está vivendo. Tudo isso é muito bem-vindo, essas colaborações. Hoje, ao longo do dia, eu deixei uma caixa de perguntas, então já tem algumas perguntas aqui a respeito do tema, que eu vou colocando ao longo da live. Oi, Samira, Elizabeth, todos que estão chegando. A gente está só começando aqui, aquecendo para Aquecendo os motores, né, Aline? dos motores, isso. Então, é quando as pessoas vão deixando algumas perguntas já, né? Porque o tema chama atenção, porque o tema deixa algumas confusões aí também de conceitos, né? E então tem tudo isso. Oi, Kellen. Então, eu quero pedir, Carla, para você se apresentar. A Carla, ela tem uma vasta carreira aí na área de orientação de diversos temas, né? Desenvolvimento pessoal e profissional. Então, para mim é uma alegria ter você aqui comigo hoje. Muito bem, então. Eu acho que é importante, né, quando a gente fala para se apresentar, eu acho que são vários aspectos da nossa vida que são importantes, né? Eu começo falando então da minha formação. Eu sou formada em psicologia pela UFO, né? E já se vão aí quase 30 anos de formação. Então, uma coisa que a gente sempre conversa, né? 30 anos de formação está fazendo aniversário e é preciso uma comemoração em cima desses aspectos. E até mesmo antes de me formar, eu já trabalhava dentro de empresas, né? Então, acho que eu fui fazendo essa dobradinha entre formar em empresas, mas também trabalhar em empresas, mas também ter esse olhar da psicologia para uma área clínica, que é algo que eu gosto muito. Então, eu vejo assim, a minha formação, o meu trabalho foi sempre dentro de organizações voltada para o desenvolvimento de pessoas dentro de áreas de recursos humanos, talentos humanos, e as empresas variam muito essa nomenclatura, né? Mas um foco principal em pessoas. Então, eu digo que trabalhar com pessoas e com o desenvolvimento de pessoas é algo que sempre me seduziu e é algo que o meu coração abraça, a minha alma abraça, né? Então, eu estou falando isso em termos profissionais, mas quem eu sou também, além do âmbito profissional, né? E eu gosto de dizer o seguinte, que esse corpo carrega uma alma, né? Então, eu sou um ser humano, eu sou uma alma vivendo uma experiência humana. E eu acho que isso é de uma beleza e é de uma profundidade, né? Então, tem esse aspecto. E aí, dentro disso tudo, vem o profissional, vem o ser mãe, né? E eu sou mãe de 3 filhos, vem a mulher, vem a irmã, vem a filha. Então, eu vejo que são todos esses os papéis que eu vivo na minha vida, né? Então, isso é um pouco, eu sou um pouco de tudo isso, né? Então, eu vejo que me apresentar tem a ver com toda essa história, né? A história de vida pessoal e a história de vida profissional. Profissional, isso mesmo. Porque dentro desse trabalho que você faz, né, Carla, com pessoas, né, com esse olhar humano, né, a Carla também já estudou muito de constelação sistêmica, assim como eu, então ela sempre está agregando todas essas ciências, esses saberes, né, essas filosofias também, nesse trabalho de desenvolvimento humano, que é hoje a nossa grande busca, né? O quanto nós
estamos aí abertos, né, e às vezes vulneráveis, né, para esse desenvolvimento humano, para esse autoconhecimento, para olhar ali para as nossas fraquezas, para os nossos pontos aí de imperfeições, né, com mais acolhimento, com mais possibilidades de crescimento. Então, tudo isso tem a ver com todo esse processo que nós vamos conversar aqui, né? Então, é muito bom você falar um pouco disso, né? De você, de como foi a sua caminhada, para que a gente possa ir também chegando nesse tema. E quando eu comecei, né, a abrir a live falando assim, eu estou saindo de um curso. É um curso online que eu estou fazendo com uma turma bastante interessante. E ele fala exatamente sobre emoções, né? E aí, às vezes eu fico até pensando, né? O quanto a gente busca, o quanto a gente procura esse processo de desenvolvimento, o quanto a gente procura esse processo de autoconhecimento. E tem uma frase, né? Já o filósofo já dizia, né? Quanto mais eu sei, mais eu aprendo que não sei. Então, só sei que nada sei. E eu acho que é isso mesmo, né? Tem as várias camadas, eu gosto de fazer muito aquela analogia com a cebola. A cada momento que você vai trabalhando uma camada do que você é, de quem você é na sua essência, você vai descobrindo novas. E eu vejo que essa é a beleza do aprendizado. E eu também costumo dizer que você não para de aprender nunca. Eu entendo que até o último suspiro que a gente dá, a gente vive esse processo de aprendizagem, né? Então eu vejo que isso também é algo que me alimenta, isso também é algo que faz parte da minha essência. Tem vários aspectos que fazem parte da minha essência, mas esse é um muito importante. O quanto eu gosto de aprender continuamente e aprender em várias esferas da vida, tá? Então, também isso é algo que faz parte da minha personalidade. E, e essa questão de aprender e de buscar, ela também traz muito fortemente esse componente de o quanto, à medida que a gente vai aprendendo mais sobre nós mesmos, sobre o nosso processo, traz à tona o tema que nós estamos trabalhando hoje, que é a questão da vulnerabilidade. Porque quando, diga. Não, é porque a gente ainda colocou assim, né? Um caminho que leva para a liberdade, né? Então isso deve ter perguntar. As pessoas estão perguntando, né? Mas como, né? Como que isso leva para a liberdade? Pode falar. A cada momento que eu descubro meus pontos fortes e meus pontos fracos, ou meus pontos de melhoria, meus pontos de desenvolvimento, ou usando uma outra analogia, a cada momento que eu conecto com a minha luz, mas que eu também me conecto com a minha sombra, eu vou me distinguindo como ser humano, como um indivíduo, com as minhas próprias capacidades e com as minhas próprias limitações. E se eu não tenho clareza sobre potencialidades e sobre fraquezas ou pontos de desenvolvimento, eu corro um risco muito grande de emaranhar com as outras pessoas, com os problemas e com as questões das outras pessoas. E aí eu vou ficando preso nessa teia, eu vou ficando presa nessa teia. E quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei do que eu sou capaz e daquilo que eu preciso desenvolver, mais eu percorro esse caminho de liberdade. Então eu diria que para ir para a liberdade, eu preciso entender o que há de vulnerável em mim. Isso. E entendendo o que há de vulnerável em mim, em primeiro lugar, eu consigo entender também as vulnerabilidades das outras pessoas. Então, o que é essa tal de vulnerabilidade, né? É eu reconhecer todos esses aspectos que eu ainda preciso trabalhar, que eu ainda preciso desenvolver, que são meus, ou como na própria constelação, na teoria sistêmica a gente fala,
que a gente traz do nosso sistema, que a gente traz dos nossos ancestrais. Uhum. E às vezes, se eu não sei o que é meu e o que é do outro, aí já ocorre um emaranhamento. E eu entro Uhum. nesse processo, então, até mesmo de descobrir quais são as minhas vulnerabilidades, mas quais são as vulnerabilidades do meu sistema que eu estou carregando. É, Quando eu eu falo sei isso, faz sentido? faz, porque aí me lembra, né, o que a gente estuda tanto nessa linha sistêmica, nesse pensamento sistêmico, que é a questão das lealdades invisíveis, né? O quanto nós somos leais ao nosso sistema e isso nos deixa vulnerável, né? Se nós olharmos assim, que eu sou vulnerável à dor dos meus pares, né? Eu sou vulnerável à dor do sistema que eu estou. Isso, com certeza, vai promover algumas dificuldades aí no meu desenvolvimento pessoal, né? Algumas dessas fraquezas, algumas dessas sombras, conforme você esteve falando. Então, faz muito sentido isso, né, que você está trazendo. E tem um aspecto que, quando eu não estou consciente de mim mesmo, Hum. quando eu não entro em contato com esses aspectos e coloco a minha vida no que eu chamo de piloto automático, que é, vamos lá, quem dirige um carro automático e quem dirige um carro manual vai saber do que eu estou falando e da diferença. Quando eu estou dirigindo um carro automático, eu engato uma determinada marcha e aquilo ali eu vou e vou tranquilo. Mas eu não tenho consciência dos momentos em que precisa fazer uma redução. É porque o carro por si só vai. Ao contrário, quando eu estou dirigindo um carro manual, eu percebo com muita clareza os momentos que eu preciso reduzir a marcha, preciso pisar na embreagem, preciso fazer um controle de freio. E isso me traz uma consciência muito plena dos aspectos que eu estou vivenciando naquele momento. Se eu coloco a vida no automático, eu já não começo a mais a ter essa apropriação do que são as minhas forças e do que são as minhas fraquezas, do que são aqueles meus pontos que eu preciso trabalhar. Então, eu perco essa noção de quando eu estou nesse processo de vulnerabilidade. E aí eu acho que corre um risco muito grande de, nesse momento, a gente engatar naquele movimento do seja forte. E aí eu perco a conexão com a realidade e perco a conexão com a minha força impulsionadora de ser de verdade quem eu sou. E muitas vezes, nesse processo de seja forte, seja perfeito, né? O que acontece? Eu perco o meu chão e eu deixo, inclusive, de ser quem eu sou na minha essência, tá? Tem até um comentário aqui da Leide falando assim: boa noite. Essa questão da vulnerabilidade é complicada, porque diante de um relacionamento difícil com minha filha, parece que desaprendi o que eu sabia. Ela tem 31 anos, pois ela já é adulta. E um conflito com uma filha adulta realmente pode nos deixar bem vulneráveis, né? O que você conta para nós, Carla, que você também tem filhos já um pouco adultos, né? E às vezes a gente acha que nos sentirmos vulneráveis é um problema. Mas o quanto, nesse momento de vulnerabilidade, você pode aprender e reaprender como lidar com filhos, né? E até fazer um questionamento, né? Poxa vida, mas com 31 anos, o que é que está acontecendo que eu estou entrando em conflito com esse filho? E aí olhar quais são então as minhas vulnerabilidades e o que é que eu preciso aprender com esse momento. E aí eu vou falar, né, porque a experiência com filhos, às vezes eu percebo que em vários momentos eu entro em confronto com os meus filhos, e talvez principalmente com o filho mais velho, quando
eu estou querendo exercer um controle que já não cabe mais. Por quê? Porque ele tem 24 anos. E nesse momento, eu percebo que esse meu controle exagerado, ele tem a ver com uma coisa que é o medo. Tem uma emoção básica por trás dessa necessidade de controle, que é o medo. E aí vem o medo de perder. E aí eu fico pensando, gente, mas perder o quê? Se já é um homem de 24 anos. Só que essa situação, exatamente essa situação, me mostra que, opa, quem é o adulto com mais tempo de vida nessa história? O que é que essa situação está mexendo comigo que eu preciso olhar com mais cuidado? Então, o que eu posso te dizer? Que toda situação de vulnerabilidade com a qual a gente é defrontado é um convite para a gente olhar para dentro de nós mesmos e verificar o que é que esse momento, essa situação está me convidando a trabalhar em mim mesmo. Porque o convite é sempre para mim mesmo, não é para o outro. Porque sou eu que estou vivenciando e enfrentando aquela situação. E eu gosto muito de pensar no seguinte: no máximo eu mudo a mim mesmo, mudar o outro é impossível. Não sei se eu respondi. Se você quiser contribuir, colocar alguma questão a mais nessa situação que ela trouxe para nós, né? Mas eu Não, vejo que tem esse aspecto muito importante. sim, também vejo que é esses aspectos que você colocou mesmo, né? Porque um filho adulto, realmente, assim, a percepção de controle não existe, né? Ela é ilusória, né? Então, é preciso concordar com esse movimento do filho e ficar em paz com aquilo que você pode oferecer, né? Porque isso também o filho adulto, ele geralmente ele põe o dedo na cara, assim, né? Então ele é às vezes arrogante, prepotente, né? E quem paga o preço é o filho, por mais que os pais entrem num sentimento de culpa, que é um aspecto da vulnerabilidade, que é a culpa. A culpa nos pega, a culpa quando ela chega, ela realmente traz muita fragilidade para principalmente nesse universo materno, né? Porque você acha que você não está fazendo direito, que você tem que fazer algo diferente. E, na verdade, a gente consegue fazer o que a gente dá conta. Acho que a gente é isso que a gente entrega na vida, aquilo que é possível, aquilo que a gente dá conta. E você fala da culpa, e uma outra faceta da vulnerabilidade também é a vergonha, né? E às vezes nós nos pegamos como pais, como mães, questionando, poxa vida, mas com 51 anos, que é a minha idade, com 51 anos, um filho de 24 anos, um filho de 20, um filho de 23, que são a idade dos meus, será que eu ainda não aprendi a ser mãe? Será que eu ainda não tenho essa competência, né? E aí vem uma vergonha, que às vezes é uma vergonha que você sente para você mesmo. É vergonha e culpa, que são dois componentes importantes da vulnerabilidade e são dois componentes que fazem parte do universo materno, né? Então, Exato. mas como que a gente lida com isso? E às vezes é muito importante a gente fazer um olhar também para os nossos pais, né? Quantas vezes eu não fiz a mesma coisa com a minha mãe? Questionei a autoridade, briguei, ela me aconselhou a fazer uma coisa, eu fui por um outro caminho. E como você diz, não são os pais que perdem, somos nós, os filhos, que perdemos, né? Então, gente, quando eu estou falando isso, eu estou expondo aqui publicamente as minhas vulnerabilidades, que são esses aspectos, né, da imperfeição humana. Brené Brown escreveu, ela tem escrito alguns livros sobre vulnerabilidade, e ela tem títulos muito interessantes: A Arte da Imperfeição, A Coragem de Ser Imperfeito
E agora, um dos últimos títulos que ela tem é Mais Forte do que Nunca. Eu já falei que o forte é uma palavra que eu não gosto, eu prefiro a força, mas esse é o título, né? E ela fala o quanto, né, que todas as situações que nos expõem ao aspecto de vulnerabilidade nos faz ter esse crescimento e esse desenvolvimento pessoal, tá? E aí entra, né, porque a gente falou de um aspecto, né? A maternidade é um aspecto, a relação pais e filhos, por causa da pergunta da Leides. Caso Isso. vocês tenham outras perguntas, podem ir colocando. Mas tem outros cenários também onde a gente se coloca ou se vê vulnerável, né? Ela está Tá. perguntando qual é o nome da escritora, O né? nome da escritora é Brené Brown. Brené Brené Brown. Brown, tá? Quais são outras situações que nos expõem à vulnerabilidade? Esse momento de live, né, é uma situação que nos expõe à vulnerabilidade, tá? Por quê? Porque é um momento em que a gente está aqui ao vivo, online, e falando sobre nós mesmos. Um outro momento que nos expõe à vulnerabilidade é o falar em público. Outro momento que nos. E esse eu posso falar com toda tranquilidade. Uhum. Muitas pessoas viram para mim e falam: Nossa, como você tem uma tranquilidade para falar em público? Mas sempre foi assim? Não, gente. Já tive travas homéricas para falar em público, né? E aí, a questão é: isso me trava ou isso me leva a buscar uma fonte de melhoria, me leva a buscar formas de melhorar esses aspectos? Então, quando eu reconheço a questão da vulnerabilidade, que pode estar por trás o medo, pode estar por Uhum. trás a raiva, pode estar por trás uma tristeza. Quando eu sinto que eu me apercebo disso, eu olho para isso de frente, é nesse momento que eu vou buscar recursos para trabalhar aquela dificuldade. Então, quando eu falei a questão da oratória, do falar em público, né, percebendo que isso poderia ser um entrave para a minha vida profissional para o resto da vida, que recursos então eu fui buscar? Fui buscar professor de oratória, me desafiei a falar em público cada vez com mais frequência, me desafio constantemente a estar aqui, né, fazendo live, falando, e falando sobre esses aspectos que já foram muito difíceis na minha vida um dia. Eu acho que, Aline, também uma outra questão que nos expõe ao processo de vulnerabilidade é a nossa vida profissional, né? Por Só comentar uma coisa, né? Isso que você comente. falou, né? Da oratória, né? Que você se colocou em várias situações para exercitar isso. O que que você fez na sistêmica? O que que a gente chamaria? Que você fez um movimento de concordância com aquilo que você vive, de concordância com aquela sua limitação ou com aquele pensamento que você tinha que te colocava vulnerável e você encarou de frente, né? Por É, que que eu quis colocar isso? Porque por isso se torna um caminho de liberdade, porque hoje você é livre, a sua oratória é livre, a sua oratória flui, né? E claro que provavelmente vão ter momentos que às vezes você está lá, tem que fazer uma palestra para um público grande, tudo isso pode te dar, digamos assim, um frio na barriga, né? Uma, uma trava, um tremor, isso não vai deixar de acontecer, né? Mas você bancou, você assumiu, você fez. Tem mais uma pergunta aqui, né? e A eu vulnerabilidade. Ah, só falar. antes da pergunta, e eu posso te garantir, eu garanto, olha aqui com a maior tranquilidade, em 100% das vezes que eu vou falar em público, esse frio na barriga, né? É como se fosse a primeira vez que eu fosse falar em público. E isso foi libertador. O que eu vou contar foi libertador para mim, quando eu vi Paulo Altran dizendo numa entrevista que todas as vezes
que ele ia entrar no palco. Podia ser a 25ª vez que ele fosse apresentar aquela peça. Ele tinha o mesmo frio na barriga da primeira peça que ele apresentou. E eu acho que isso é libertador. Então, o que eu quero pegar o gancho com isso? Que quando eu falo da minha vulnerabilidade, é como se eu inspirasse as pessoas a olharem para a própria vulnerabilidade delas e dizerem assim: está tudo bem. Está tudo bem admitir que em vários momentos e em várias circunstâncias eu tenho uma certa e uma relativa dificuldade em lidar com tal e tal e tal situação. Ok? É porque eu peguei esse embalo e eu queria terminar esse raciocínio, tá, Aline? Até tem a ver com isso, da pergunta que a Gabi colocou aqui, né? Então, a vulnerabilidade liberta no sentido de que sem ela ficamos em uma zona de conforto? Isso. Então, se eu olhasse para aquela questão de não da minha dificuldade de falar em público, não olhasse para ela de frente, não concordasse, né? Quando você fala da concordância, eu vejo assim: é como é. É Sim, como é. eu tenho Isso. medo, né? Eu amarelo. Não, esse termo amarelar eu amarelo todas as vezes que eu sou confrontada com essa questão de falar em público. Eu poderia dizer: quer saber? Deixa, não vou me desafiar com isso, não. Vou ficar aqui, vou evitar todas as possibilidades de aparecer em público, de falar em público, de não emitir a minha opinião. Então, isso me deixaria numa zona de conforto. E o quanto eu teria me privado, né, de todas as situações bonitas, de todas as situações em que eu pude falar, em que eu pude inspirar, em que eu pude levar as pessoas a um processo de expansão de consciência quando eu estou falando, quando eu estou dando palestras, quando eu estou fazendo workshop, quando eu estou desenvolvendo um treinamento. E aí, então, eu acho que assim, né? Todas as vezes que você não olha para a sua vulnerabilidade, ou que você dá uma coxambrada, você coloca ela para debaixo do tapete, né? Você está deixando de lado a oportunidade de expandir, de crescer, de se desenvolver como pessoa. Você está deixando de lado a oportunidade de buscar o seu processo de liberdade, de libertação, esse caminho de liberdade pessoal, tá? Eu me acovardo diante da vida. E eu acho que acovardar diante da vida, né, é um processo de morte, né? Porque a gente vai morrendo aos poucos. Acovardar diante da vida é um processo de morrer um pouquinho a cada dia em vida. Porque morrer, gente, morrer é algo natural, é da vida. Mas morrer enquanto eu estou vivo não é natural. E isso pode ser, né? Porque muitas pessoas responderam assim, né? O que é a vulnerabilidade para você? Ah, é uma fraqueza. Nesse sentido, é mesmo, né? Nesse Nesse se sentido, acovardar é uma fraqueza. é. Mas todas as vezes que eu olho para a vulnerabilidade, que eu assumo a minha vulnerabilidade, eu estou fazendo exatamente um movimento contrário, que é um movimento, né, de ir em busca de um processo de melhoria, de ir em busca da vida, né? A vida é essa energia que flui, né? E energia que não flui é estagnação, é morte. E o Bert Hellinger fala uma coisa maravilhosa, que só o que é perfeito, pronto, acabou. O que é imperfeito tem a possibilidade de prosperar, tem a possibilidade de desenvolver. Então, olha o título do livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Né? E ele Então, diz, só o imperfeito evolui, né? Só é só perfeito. isso.
E para ser vulnerável é preciso uma dose muito grande de coragem, principalmente para mostrar a vulnerabilidade. De dizer o seguinte, né? Nesse momento, só por esse momento eu não estou dando conta disso. E aí vou falar também, né, Aline, de mais uma vulnerabilidade minha, que eu acho que desse jeito a gente inspira as pessoas. O começo dessa pandemia, né, o começo lá pelo dia 20 e pouco, 20 e poucos de março, 16 de março, mais ou menos, né, chegou no Brasil, chegou com tudo, e Uberlândia foi fechando também junto, né, e eu vivi inicialmente um processo de negação. Não, tá tudo certo, tá tudo ok. De repente, a ficha caiu. Opa, fechando tudo, convivendo com um marido que já tem 72 anos, convivendo com filhos jovens. Veio uma coisa assim, muito jovem, a pessoa que já está numa fase de risco. Eu também olho 50 anos, não tenho nenhuma doença, mas também vendo gente aí morrendo, né, nessa faixa de idade. Veio aquela coisa do medo. Mas naquele momento eu não identificava que aquilo era um medo, né? E veio muito fortemente em irritação, em necessidade de controle, até que eu virei e falei assim: opa, não dá mais para lidar com isso, não consigo lidar com isso sozinha. Aline, preciso de uma sessão de terapia. Que é essa história, gente, de olhar para a nossa vulnerabilidade e reconhecer em alguns momentos que sozinhos a gente não consegue resolver. E aí é ligar para o outro e falar assim: eu preciso de ajuda. Eu me coloco numa posição de vulnerabilidade e dizer: nesse momento eu preciso de ajuda. E aí recorre a 2 sessões de terapia, recorre a um processo de meditação intensivo, um processo de aquietamento. Para quê? Para colocar a cabeça em ordem e efetivamente estar bem, né? E eu digo para vocês que, passada essa fase de buscar ajuda, de reconhecer e buscar ajuda, as coisas simplesmente começaram a fluir. É mágica? Não, não é mágica. É processo, é trabalho. É trabalho, é. É trabalho. Processo terapêutico é trabalho, né? Até tem uma fala aqui, né? Tenho a impressão de que para não estarmos vulneráveis, criamos armaduras de proteção contra os nossos próprios sentimentos, a nossa própria essência. Exatamente. Pode falar. Eu diria que a gente cria armaduras contra como é que fala? Para abafar as nossas emoções, né? As nossas emoções básicas, né? E eu vejo que as emoções básicas que mais afloraram nesse momento, né, ou em momentos, né, que a gente é confrontado com dificuldades, tem a ver com o medo, com a raiva e com a tristeza. Eu chamo essas de emoções básicas: raiva, medo, tristeza. Para mim tem mais 2 emoções básicas, que é o amor e o afeto e a alegria, né? Mas essas 3, nesses momentos mais trágicos, mais difíceis, são elas que a gente mascara. Aí a gente coloca a máscara do forte, né? Para dar conta, como uma estratégia de sobrevivência, a gente coloca essa máscara da fortaleza. E é nesse momento que a gente perde a conexão de olhar de verdade o que é que nós estamos sentindo naquele momento. Quais são as emoções verdadeiras que permeiam a nossa vida naquele momento. Porque aí é como se a gente não se permitisse sentir exatamente essas emoções básicas, isso que é natural nosso, né? É natural termos vulnerabilidade, é natural termos sentimentos difíceis em alguns momentos. Até uma pessoa perguntou assim: a dificuldade de falar em público é um trauma? Pode ser um trauma. Os nossos traumas podem gerar vulnerabilidades em nós, mas nem tudo que é dificuldade é trauma. Nem tudo que é vulnerabilidade é trauma. Uhum. Né? O trauma tem um registro mais forte, assim, né? Então, porque por trás, como a Carla disse no início,
por trás da vulnerabilidade, o que que está? A vergonha. Então, quando eu tenho vergonha de mostrar quem eu sou, da forma que eu sou, isso me coloca numa situação de vulnerabilidade. Então, qual é o caminho? Eu aceitar quem eu sou, do jeito que eu sou. Até teve uma pergunta que colocaram lá no chat, lá no Stories, que foi: vejo como uma fraqueza racional e emocional. Como que eu posso transformar essa construção de ver a vulnerabilidade como uma fraqueza racional e emocional? Vamos pensar, né? Eu tô aqui pensando na melhor forma de dar essa resposta. Sim. Vamos pegar esse exemplo do falar em público. E você vai me ajudando a construir essa resposta, Aline. Tá. Uhum. Quando você vira e fala assim, olha, nessa questão aqui do falar em público, eu não vou falar porque as pessoas do lado de lá podem ficar olhando para a minha aparência, elas podem ficar olhando, né? Para quantas vezes eu falo para quantas vezes eu falo então. Então, eu vejo que esse tá por trás disso tanto um componente racional, cognitivo, mas o que é que, na verdade, por trás desse aspecto mais racional, mais cognitivo, quais são as emoções, né? Qual é a emoção básica que está por trás disso? Medo de ser julgado, medo de ser rejeitado, medo de ser mal avaliado. E de onde podem estar vindo todas essas questões? Podem estar vindo de uma rejeição da infância, podem estar vindo. Então, eu vejo que existe essa conexão, e assim, eu diria que o emocional vem primeiro. Aí vem o racional para mascarar, para contar um monte de historinha, um monte de conto da carochinha na nossa cabeça. Na construção de valores, né, que acontece. Isso. E eu acho que isso acontece muito quando a gente vê uma pessoa que vai constelar, né? Ela chega ali contando um monte de histórias. É o racional que ela está trazendo para nós. Para quê? Até para encobrir o verdadeiro motivo que está escondido, que está debaixo do iceberg, né? Em relação àquele sintoma que ela está trazendo para a gente, tá? Não sei se eu expliquei, tá? Mas foi assim a minha forma de construir essa resposta a essa pergunta, tá? Sim, e eu vejo também que transformar essa construção, né, que a gente faz de olhar para isso como uma fraqueza, também olhar para tudo do jeito que é, né? Porque enquanto você foi falando, foi me vindo aquela questão das crenças, né, Carla? Que assim, a nossa construção de crenças, de valores, acontece muito na nossa infância, né? Ali, quando todas aquelas frases que a gente escuta de quem nós somos, você é fraca, você é devagar, ou as comparações que fazem, às vezes, do nosso jeito com um jeito do outro. Então, isso registra em nós, né? E aí a gente vai para essa construção de assim, errar é errado, errar é fraqueza, não dar conta é fraqueza, você precisa de ser o que na análise transacional eles chamam, né? Os scripts de vida se tornam necessários ser agradável, ser boazinha, ser bem vista, falar Perfeita. perfeita, falar bonitinho, Ser né? forte, né? Ser forte, Então, às vezes, assim, tem uma pergunta que a gente faz muito nos trabalhos sistêmicos, que é: o que vale na sua família, né? Na sua família, qual é o valor predominante? Na minha família, o valor predominante é você não desagradar os outros. Então, eu cresci ouvindo assim: faz isso para agradar. Faz isso para agradar a vovó, faz isso para agradar o papai, faz isso para agradar a mamãe. Eu não quero ir na casa da fulana, não, mas vai lá para agradar.
Ah, eu não gosto de tomar café. Não, mas toma para agradar. E nessa construção de você precisa de agradar os outros, sim, a gente começa a se sentir com fraqueza, porque qual é a nossa tomada de decisão? Qual é a nossa força de dizer sim ou não? Oiê, Sibeli. Qual é a nossa força de nos posicionar? Então, transformar essa construção também é uma forma de posicionamento, né? Como eu me posiciono, como eu olho para tudo isso e falo, ok, eu ouvi e recebi tudo isso de vocês, mas a partir de agora eu estou querendo fazer um pouquinho diferente, eu estou vendo que eu posso sentir e olhar diferente. Todos E, nós passamos por isso, né? Por essas. Eu falo assim, a vida é uma montanha russa, não tem. A escada não é assim, degrau por degrau, e um passo, e aí o outro já está logo em seguida. Não, é um passo, aí tem uma curva, aí tem umas pedras, umas montanhas, né? E é assim. Pode falar. e às vezes a gente acha que a simples tomada de consciência vai promover uma mudança na nossa vida. E não, em alguns momentos é necessário percorrer um caminho de trabalho, de exercício, de enfrentamento das situações, de colocar limites para as coisas que a gente sempre disse sim e não teve coragem de dizer não, né? E isso nos coloca também vulneráveis. Porque, olha só, se eu tenho uma vida inteira dizendo sim para determinadas situações, a partir do momento que eu digo não, as pessoas começam a questionar, mas espera lá, ela sempre disse sim, ela sempre funcionou dessa forma, ela sempre foi uma pessoa cordata, uma pessoa agradável. O que é que está acontecendo nesse momento que ela está fazendo uma virada, né? Uma mudança de comportamento? Então, nesse momento também é preciso a gente bancar esse novo contexto que a gente está buscando, esse processo de expansão que a gente está buscando. E, de novo, em alguns momentos a gente vai sim ficar vulnerável. Por quê? Porque eu estou construindo uma nova forma de ser, um novo jeito de ser. Eu estou fazendo coisas que até então eu não tinha experimentado, né? E isso também é uma faceta ou é um aspecto que nos torna vulneráveis. Por quê? Eu estou deixando de ser aquilo que eu sempre fui para cuidar das expectativas da minha família, do meu marido, do meu empregador, para buscar algo que tenha muito mais a ver com o que eu quero construir daqui para frente. Então eu deixo de fazer isso, vou para construir algo novo e nesse processo também eu vivo esse momento de vulnerabilidade. Por quê? Porque é novo, porque eu ainda não sei fazer, porque eu estou construindo aquilo. E o quanto eu me Sim. permito, e o quanto eu me permito, enquanto eu ainda não domino isso, ter alguns momentos. Ok, avanço, ok, em alguns momentos eu retrocedo. Avanço um pouco mais, em alguns momentos eu tenho essa questão de retroceder. Né? Então eu também acho que esse é um aspecto da vulnerabilidade. A partir do momento que eu me proponho a esse processo de desenvolvimento, eu preciso entender que é uma construção. Tá? Isso. E essa é a grande liberdade, né, que a gente tem percebido, né, nesse trabalho, porque eu e a Carla, a gente tem percebido isso na prática, né, então a gente tem vivido isso, né, ao momento que eu compartilho algum conhecimento com ela, e ela compartilha alguma experiência dela, a gente vai se fortalecendo e crescendo e construindo essa liberdade de falar assim, para isso não, para isso sim, né? E estabelecendo essas relações e sabendo, sim, que, olha, nós vamos viver algo novo, e o novo nos coloca num campo de vulnerabilidade. Isso, porque eu ainda não tenho domínio, né? Eu vejo que ele traz esse frio na barriga, ele traz essa expectativa,
E ele traz também essa delícia desse novo processo de construção, quem eu quero me tornar. Sim. Mas sabendo que eu vou ter esses altos e baixos, esses ups and downs, né? Altos e baixos. Ok, até eu perceber que é possível transitar nesse novo modelo. É possível essa construção, às vezes até, gente, pode ser até exagerada, essa construção de um novo eu, que na verdade não é um novo, né? Mas é um encontro daquilo que de verdade é a minha essência. Porque o que vai acontecendo é que a gente vai se afastando de quem a gente realmente é. E a partir do momento que eu olho para esse processo e me permito fazer essa reconstrução, aí eu vou me aproximando cada vez mais de quem eu sou e de qual é a minha verdadeira essência. Porque se eu vivo aquele monte de compulsores, seja agradável, seja perfeito, seja forte, seja isso, seja aquilo, eu estou sendo tudo, menos eu mesma, menos eu mesmo, Uhum. né? Mas é preciso olhar e falar assim, ok, então eu me sinto isso. Alguém colocou, a Cris colocou aqui, autenticidade. E Isso. vulnerabilidade é um caminho de autenticidade. Obrigada, Cris. Uhum. Vulnerabilidade é um caminho para a autenticidade que nos conecta com o processo de liberdade. E liberdade e autenticidade são coisas totalmente conectadas. A liberdade de ser de verdade quem eu sou. E quando eu sou quem eu sou de verdade na essência, meu Deus do céu, né? Ninguém segura, né? Aliás, ninguém segura, não é ninguém segura. Você vai e você entra Vai. nesse processo de fluxo mesmo, de flow da vida, né? Aí Daí. vem criatividade, aí vem a sua capacidade, né, de novas conexões, a sua capacidade de criação, a sua capacidade de colocar no mundo a sua, o que eu chamo de a sua melhor versão, a minha melhor versão, né? E isso é liberdade, né? Isso é É. liberdade. Só que é importante, né, gente, fazer essa tarefa de casa, é É. olhar para aquilo que em mim é ainda vulnerável, né? Uhum. O que mais que veio de pergunta, Aline? Dessa questão da vulnerabilidade, após tantos desafios, como ser vulnerável? Foi outra pergunta que veio. Após tantos desafios, como ser vulnerável? Eu diria que os próprios desafios já nos colocam nesse processo de vulnerabilidade, né? Os desafios da vida que se apresentam para nós, cada desafio que a vida nos apresenta, ele nos mostra um aspecto da nossa vulnerabilidade. Cada desafio, né? Uhum. Então, um desafio recente que eu passei, que não é tão recente assim, porque né, já superado, foi a menopausa, falando abertamente desse processo, né? A menopausa foi um grande desafio na minha vida que me expôs a alguns processos de vulnerabilidade e que eu tive que olhar de frente e passar a cuidar disso com muito cuidado, né? Lidar com filhos adolescentes foi também um desafio enorme na minha vida que me expôs a um processo de vulnerabilidade. Ser mãe é um processo que nos expõe a uma vulnerabilidade que eu diria que talvez foi um dos aspectos mais fortes da minha vida, foi o momento em que eu estive mais exposta à vulnerabilidade, né? Então, assim, os desafios por si só nos fazem vulneráveis, nos colocam diante da nossa vulnerabilidade. E quando eu falo de desafios, eu estou falando de dificuldades,
eu estou falando também de coisas que nos tiram da nossa zona de conforto. Porque para mim desafio tem muito esse sentido. Aquilo que eu olho e falo, tá me tirando da minha zona de conforto. Isso para mim, a minha leitura de desafio é essa. Por isso que é bom a gente falar, né? O que é desafio para mim? O que significa desafio para você? Que é eu falo desengravidar a palavra, né? É especificar a palavra. Muito bom. Tem mais alguma pergunta? Eu acho que a gente foi falando de todas que eu fui recebendo, né? As pessoas colocaram assim que a vulnerabilidade é se permitir algo sem garantias, e é mesmo, né? E é mesmo, porque vamos pensar, a vida nos dá alguma garantia? É, Eu estou fazendo uma provocação. A vida nos dá alguma garantia? Qual é a garantia que nós temos, né? Eu, com 51 anos, já cheguei a essa conclusão. Não tenho garantia de nada. Vamos imaginar? A gente achava que estava tudo garantido, né? Que estava tudo lindo, tudo maravilhoso. Não estava lindo nem maravilhoso nada antes dessa pandemia. Mas a gente achava que estava. E o que essa pandemia trouxe para nós? Nada nesta vida está garantido. Começa pela vida, porque ela nos confronta, essa pandemia nos confronta diretamente com um assunto que para nós é tabu e mostra uma grande vulnerabilidade nossa, que é a morte. Eu diria para todo mundo que a morte é a grande vulnerabilidade da nossa vida. é. E esse Covid, esse coronavírus, essa pandemia, o que a gente quiser chamar, é algo que nos confrontou diretamente com o nosso processo de morte. Estou falando de morte física, porque Uhum. a morte está presente na nossa vida o tempo todo. A gente vai morrendo a cada dia. Eu já morri pro ontem, né? Porque hoje eu sou outra Carla. Amanhã, se Deus quiser, eu vou acordar, né? Mas eu já vou ter Uhum. morrido para esse dia. Então, lidar com a morte também nos expõe a um processo de vulnerabilidade, tá? É um tema denso? É um tema denso, mas é real. Ano passado eu li um livro, aliás, o ano passado eu li 3 livros que é como se eu estivesse fazendo um preparo para esse momento. O primeiro que eu li, né, desses 3 que eu quero falar, porque na verdade li muito mais, mas o primeiro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, da doutora Ana Cláudia Quintana. Ela é uma cuidadora, cuidados paliativos, e ela tem um livro maravilhoso. Esse livro dela, gente, é um livro maravilhoso. Outro livro que eu li e que é muito propício ao momento é Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl. E um outro que eu li por último foi um do Yuval Harari, que é 21 lições para o século XXI. Então, quando eu olho para esses 3 livros, eu falei assim, bom, que maravilha, né? Parece que você estava conectada com esse momento. E todos Sendo os preparada já. sendo preparada, em conexão com essas coisas, né? E todos esses 3 livros, cada um à sua maneira, nos traz esse contexto da vulnerabilidade. Porque um fala da morte, o outro fala dos diversos morreres, quando uma pessoa lá na Guerra Mundial foi para campos nazistas, e o outro que está falando da perspectiva de um mundo novo, porque o 21 lições para o século XXI traz essa perspectiva do mundo novo, né? E um mundo novo que a gente esperava mais lá na frente, mas que aconteceu muito antes do que a gente estava prevendo. Chegou logo, né? E aí, o que está acontecendo? Nós estamos, aos poucos, enterrando esse mundo velho, né? Para deixar nascer um novo. E esse é um contexto que nos deixa totalmente vulneráveis. Nós estamos em plena exposição das nossas vulnerabilidades. Primeiro, porque a gente foi obrigada a ficar dentro de casa. E dentro de casa, a gente tirou as distrações.
Quando eu tiro as distrações, eu sou obrigada a conectar com as minhas delícias e com as minhas tragédias. E com as minhas e com as de todas a minha família, né? Porque tá todo mundo ali junto e misturado. É. E aí, então, vem esse contexto muito forte, né? Opa, pera lá. O que está acontecendo? Quem sou eu? Como eu vinha levando a minha vida até agora? O que é que eu estava fazendo da minha vida? De verdade, o que eu tenho de bom e o que eu preciso melhorar? Então, a gente foi exposto a esse processo de vulnerabilidade. E não foi em doses homeopáticas, não. Foi em dose cavalar. Cavalar. Dose cavalar. Foi de E de injeção mesmo. verdade, isso. E de verdade, a gente não estava preparado para isso. Eu É, falo de verdade, eu não estava preparada para isso, né? é, E aí, ok, tá bom. Então, se eu não estava, é o momento de buscar ajuda? É. Então, é. vulnerabilidade é isso. Já falei lá no começo. Buscar ajuda quando eu não estou preparada para enfrentar a situação sozinha. Olha, muito rico tudo isso, Carla, porque assim, acho que agora você resumiu tudo que a gente conversou, né? Um assunto assim que dá muitas lives, né? Porque esse é um assunto também que não se falava dele, agora ele veio à tona, né? As novas palavras, né? As novas tendências que estão surgindo agora. E nosso tempo está acabando, gente. Passa muito rápido as coisas aqui. Nós temos 1 minuto e meio. E eu quero, assim, te agradecer por ter aceito o meu convite, pela confiança. Não, uma riqueza mesmo essa live. Espero que a gente possa ter outras oportunidades. Te ouvir falar é sempre um prazer mesmo, né? A Carla tem tantas experiências ricas. Agradeço a todos também que estão aqui. O Instagram vai me cortar em 20 segundos, tá? E aí a gente volta, então, para a gente fazer o fechamento. Pode ser? Porque ele vai fechar agora. Obrigada a todos. A gente volta então, né? Sim.